Seja bem-vindo ao Pod Mais Ambiental. E hoje nós vamos falar de um tema que está sendo sucesso no mercado e nos negócios: sustentabilidade. Numa sigla que hoje é bastante conhecida no mundo dos negócios, ESG. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos Anderson. Anderson é professor do IF e responsável pelo Núcleo de Estudos de Sustentabilidade Empresarial do IFRN, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre essa siglazinha que vem sendo discutida não só no mundo, mas agora, literalmente, no Brasil. Anderson, seja bem-vindo. E eu já vou jogar assim, aquela pergunta na lata, né? Porque a maior dúvida da gente é: o que é realmente ESG, ou ASG, ou SG, né, que falam, na prática? Bacana, Carlinha. Bom, desde já, saudação a todos que estão aqui nos acompanhando. Carlinha, eu falo para você, parabéns pela iniciativa, né? Então, Obrigada. Difundir conhecimento de forma clara, de forma precisa, é muito importante, de tentar aproximar uma temática tão relevante para as empresas, para a sociedade. Então, eu fico muito honrado, fico muito feliz de estar presente aqui, de fazer parte dessa sua jornada. Tá? E aí, buscando responder sua pergunta, Carlinha, vale destacar que o ESG, esse acrônimo, representa questões ambientais, sociais e de governança, que são relacionadas ao negócio e proporciona, por meio de processos e métricas, acompanhar o progresso dessas questões e vinculá-las a questões estratégicas. Então, esse conceito bonito é dado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E aí vamos pensar, ele surge lá atrás, em 2004, quando Kofi Annan, na época representante da ONU, desafia grandes CEOs de grandes corporações bancárias, financeiras, com a seguinte pergunta: como as questões ambientais, sociais e governança podem ser levadas em consideração no processo de tomada de decisão de investimento? E a resposta dele para isso foi um relatório chamado Quem Cuida Ganha, onde não é apresentada uma definição sobre ESG. É mantido a sigla como um acrônimo para respeitar conceitos anteriores como a governança corporativa, como a sustentabilidade como um todo. Mas ele traz questões como resíduos sólidos, como mudanças climáticas, já lá atrás, em 2007, questões de segurança do trabalho, né, questões de integridade, do olhar para a cadeia de produção e da governança. E aí eu gosto de ir um pouco atrás também para falar de um grande líder da sustentabilidade empresarial, que é o John Acton, que ele lança um livro chamado Canibais com Garfo. E aí ele começa o livro com uma provocação. Existe algum progresso se um canibal se alimentar com garfo? Olha só que interessante. E ele faz o paralelo, né, de um garfo com 3 esferas. E nesse garfo, ele faz o paralelo de um ambiente empresarial 100% competitivo. E nesse ambiente 100% competitivo, a gestão de risco é crucial. E agregar valor também é crucial. E como é que eu faço a gestão de risco? Como é que eu agrego valor? Basicamente, ele vai apresentar a governança e a liderança para a sustentabilidade, a visão de ciclo de vida e a inovação. Certo. Você ter performance, você ter controle e você saber relatar e envolver partes interessadas. Então, veja bem, já em 97, já começamos a ter essa integração de elementos ambientais, sociais e de governança, e também eu trago aqui inovação. Certo. E aí, quando você fala análise de risco, vamos deixar bem claro, porque nosso público tem uma diversidade. Às vezes é aquela dona de casa que nos acompanha, que vem nos acompanhando, não é só o técnico. O que é que eu poderia colocar bem simples, o que é essa análise de risco hoje no negócio? Porque a gente sabe, a gente que tem trabalhado com diversos tipos de negócios, né, diversos tipos de empreendimentos, mundo corporativo, a gente entende hoje que fazer uma análise de risco é crucial até no processo antes de você começar de uma licitação de uma obra. Você conhecer quais são os riscos que você vai ter e não só precificar. Porque quando se falava em uma licitação de uma obra, todo mundo vai fazer o melhor preço. Vou ganhar pelo meu melhor preço. Só que hoje não é só o melhor preço. É o melhor serviço, é o melhor impacto que vai causar à sociedade aquela obra, porque todo mundo hoje está imbuído na questão da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela deixa de ser, que a gente fala, algo só no discurso,
e hoje parte exatamente para a prática e para a ação. Então, o que é realmente essa análise de risco que eu acho que hoje, Anderson, é um ponto importante dentro dessa questão do ESG? Perfeito. Carlinha, quando eu estava no doutorado, tivemos a oportunidade de investigar a ASICS, né, a fabricante de materiais esportivos. E lá na Holanda, eu lembro que quando estávamos discutindo essa gestão de riscos atrelados à sustentabilidade, uma pergunta que fizemos à ASICS e depois ela foi adaptada foi: hoje, quando você vai dormir, o que incomoda sobre questões ambientais? O que faz travar o seu negócio de questões ambientais e sociais? Ou seja, é o que pode, Carla, de forma geral, atrapalhar suas entregas e atrapalhar o seu fluxo de caixa. Então, quais são essas questões que atrapalham o seu negócio? Então, isso eu posso chamar riscos. Uma vez esse risco priorizado, eu vou chamar ele de um tema material. Então, vou trazer aqui um exemplo de um projeto de extensão tecnológica que tivemos através do NESE com uma empresa local. Essa empresa local, ela é especialista em construção de obras rápidas para dentro de shopping. Certo. Então, ela aloca mão de obra aqui do estado do Rio Grande do Norte e vai, enfim, para todo o Brasil fazer as suas obras. E aí uma das questões pragmáticas era o risco de receber multas e ter quebras contratuais com o cliente atrelados aos trabalhadores. E aí qual era a preocupação? Alojamento. Então, no alojamento, é comum que os funcionários se instalem e, com o passar do tempo, não, eu quero ficar no quarto com fulaninho. Só que existem regras regimentadas que falam o total de camas, as condições daquele alojamento. E para a empresa, se ele tivesse qualquer agravo, qualquer reclamação do Ministério do Trabalho, poderia levar a perdas contratuais. Exatamente. Embora a probabilidade de se acontecer era pequena, eles não tinham esse histórico, se ocorresse, a consequência seria grave para o negócio. Imagina aí perder um contrato de milhões com uma grande marca como a Renner. Então essa empresa olhou, considerou a questão de alojamento, veja, um elemento muito específico, mas o alojamento como risco material. E aí a resposta foi, bacana, bora criar uma instrução de trabalho, né, bora começar a delegar prefeitos, e nessa instrução de trabalho eu tenho o dimensionamento do alojamento e tenho o monitoramento desse alojamento, e seguindo essas regras, enfim, com todos os indicadores de acompanhamento. Tá? Então, na prática é isso, identificar o que atrapalha a minha performance, a minha entrega, ou pode levar a uma quebra de fluxo de caixa, e, consequentemente, eu ter alguma iniciativa, né, alguma prática de sustentabilidade em resposta a esse risco. A gente tem visto muito isso, exatamente a preocupação, não só do pequeno, mas do médio e do grande, principalmente o grande, né, hoje, porque quando a gente fala de grandes negócios, a gente sabe do que tem por trás, né, de investidores, né, no mundo todo olhando para aquele negócio. Então, o risco aumenta ainda mais. Mas ESG, ele é feito só para o médio, para o grande, ou o pequeno também pode se enquadrar nessa siglazinha aí? Bacana. Eu costumo falar que eu prefiro usar sustentabilidade, governança e inovação. Certo. Esses 3 pilares é para todo mundo, né? É para a nossa casa, é para a nossa instituição de ensino, é para as empresas. Governança é ter controle, é ter processos. A sustentabilidade, seja ela ambiental ou social, ela tem que ser respeitada, né? Então, vamos pensar de um nível de maturidade onde eu vou atender apenas a legislação, mas também ter a sustentabilidade dentro de um modelo que eu acompanho minhas métricas, mas, sobretudo, e mais importante, está na estratégia. Então, a sustentabilidade, ela nortear processos. Quando ela norteia, eu vou ter lideranças com atribuições bem claras, com métricas bem definidas. Tá? E aí eu levo a inovação, né, tanto uma boa governança quanto a sustentabilidade, ela pode alavancar a inovação, e a inovação também ser ferramenta. Então, esses 3 elementos podem ser utilizados para uma pequena empresa que muito provavelmente ainda estaria no estado de maturidade, que ela está buscando, de repente, o licenciamento ambiental ou, enfim, determinadas adequações, mas já pode ter a sustentabilidade como pilar. Então, no social, bora pensar aqui, existem jargões, vamos reter talentos, atrair retenção de talentos. Não, não vamos reter talentos, vamos engajar talentos para manter motivados, isso dentro de um cenário seguro, de um cenário íntegro e de uma forma que ele possa contribuir e ter retorno para ele também. Então, esses talentos, eles ficam dentro da empresa. Então, quais são as formas de atrair esse talento, né? De engajá-lo para acompanhar, para ter metas e ter um progresso dentro da organização. Então, de forma geral, pode ser para o pequeno,
e pode ser para um grande. E sobre o grande, Carlinha, vale destacar aqui uma pesquisa feita em 2024 pela BEON, juntamente com a Aberj. Eles investigaram 400 empresas, grandes empresas brasileiras, da indústria, do comércio, dos serviços e dos agronegócios. Essas empresas responderam que 51% delas já tinham a sustentabilidade como um pilar estratégico. Certo. Já estava nas estratégias. E aí vale destacar que 39% delas tinham um setor de sustentabilidade, um profissional responsável em tocar determinadas ações. E aí o curioso também é observar que 27% dessas empresas tinham feito análise de materialidade. Para mim, quando se fala em ESG e não se fala na identificação de riscos e ter ações propositivas para tratar esses riscos, esqueça, isso não é ESG, isso é greenwashing. Tá? E aí o detalhe é que 20% das empresas faziam o relato de sustentabilidade. E para fazer relato de sustentabilidade, basicamente é mostrar como eu estou gerindo os temas materiais, qual é o meu progresso e também minha contribuição para os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Legal. Eu falo isso porque depois eu vou pedir uma consultoria, viu, Anderson? Porque eu acredito que hoje, diante dos trabalhos que a Grace Ambiental, né, vou agora falar como representante da Grace, tem desenvolvido no mercado, é algo que eu gostaria de colocar isso também um pouco com propriedade dentro do que a gente vem executando. Porque será que a gente se enquadra já também nesse ESG, né? Se a gente tem isso, e se dentro do contexto hoje de enquadramento, aí é bem rápido, né? Lógico, pela pequena visão que você tem, mas depois a gente pode sentar e discutir isso e amadurecer mais isso, que eu venho pensando nisso há muito tempo. De onde é que eu poderia partir, minha empresa, né? Para dizer assim, eu vou dar o pontapé inicial que eu quero entrar exatamente nessa questão do ESG, eu quero mostrar exatamente que minha empresa também está com essa pegada, porque isso é negócio. Hoje, quando a gente executa determinados trabalhos, as empresas têm se preocupado qual é a sua carta ligada à questão da sustentabilidade, o que é que você vem desenvolvendo que representa esses temas no mercado em si. Bacana. Carlinha, eu costumo falar que entender o contexto do negócio é fundamental. Tá? Então, quando eu falo em entender o contexto do negócio, vamos imaginar do muro para dentro. Né? Quais são as suas operações, quais são os recursos naturais consumidos, como está a gestão de pessoas. E aí, do muro para fora, vamos olhar para a ponta da cadeia, seus clientes, vamos olhar dos seus fornecedores. Então, esse universo da sua cadeia de valor precisa ser também considerado. Então, o primeiro passo, de fato, é entender o contexto, suas operações, sua cadeia de valor. E, a partir daí, verificar os riscos. Certo. Onde estão inseridos os seus riscos. Então, uma empresa local que fizemos também um trabalho, já uma empresa de grande porte, identificamos que o consumo de diesel representava um dos principais centros de custo. Uma empresa de construção civil de grande porte da cidade. E aí, a resposta desse consumo de diesel foi usar inovação. Eles, com um laboratório de inovação, começaram a investigar formas de, bacana, como efetivamente eu posso controlar? Instalaram sensores nas bombas de combustível e sensores nos veículos e passaram a fazer telemetria do consumo, da distância percorrida e do consumo. Então, por ser representativo, por representar um custo efetivo para a organização, por ser um tema material bacana, ele passou a levar em conta. Então, de forma geral, Carlinha, olha para teu muro para dentro, teus processos, olha para a tua cadeia de valor e tenta identificar o que temos de riscos e construir a sua agenda ESG, sua agenda, bora aqui mudar, de sustentabilidade, governança e inovação propositiva, né, em resposta aos riscos. Isso é bacana, porque qualquer negócio ele se enquadra, né? Para a gente não ficar... Exato. Não existe uma receita de bolo. Né? Enfim, por exemplo, podemos ter um pontapé inicial, existe uma prática recomendada da BNT, a 2030, de 2024, que aí ela apresenta 41 temas específicos dentro da esfera ambiental, social e de governança. Então, a própria BNT sugere, isso aqui pode ser um pontapé, investigue como está o nível de maturidade dessas práticas, e aí o bacana, tá, Carlinha? Quando eu falo em nível de maturidade, o olhar inicial é bacana. Como eu estou hoje documentado, né? A minha iniciativa é documentada, né? Então vamos trazer para a tua seara, gerenciamento de resíduos. Eu tenho um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Bacana, está lá descrito como é que eu vou garantir a disposição e a destinação ambientalmente correta.
Bacana, mas eu posso atrelar metas. Isso. Será que eu não tenho resíduos que eu possa reduzir na fonte? Ou aumentar a minha margem de reciclabilidade? Posso. Então, eu saio de um cenário documental para um cenário com a meta. E quando essa meta é atrelada ao meu planejamento estratégico, eu saio desse nível gerencial para um nível estratégico. Aí, bora pensar no próximo passo, que é o passo transformador, que a Grace já faz. Eu vou olhar para a minha cadeia de valor e vou difundir conhecimento para as partes interessadas. Então, o que eu gosto de falar, a minha formação do doutorado foi na área de gestão de fornecedores. Nada melhor que avaliar o fornecedor durante o contrato, ter indicadores de acompanhamento e reconhecer quem faz. Porque para o fornecedor também não sai barato. Isso. Né? Você adotar práticas ambientais não é barato. Exatamente. Bora lá, práticas de governança, o que é mais esperado? Integridade. Isso. Então, você tem um código de conduta ética, contratar uma plataforma para fazer o recebimento de denúncias e ter um comitê treinado para dar resposta, não é barato. Não é barato. Não é barato, mas é totalmente essencial. Hoje, um ambiente íntegro, né, de fato, é garantia de engajamento de colaboradores. Que então, a gente sai um pouquinho, assim, talvez, Anderson, aí é uma forma, por mais que a gente trabalhe na área do meio ambiente, acho que o que o pod mais ambiental ele está me proporcionando como profissional e como pessoa, essa possibilidade de conversar com tantos profissionais. Para mim também aqui é uma aprendizagem. Bacana. Né? Então, quando a gente talvez falasse sobre as questões ambientais há 20 anos atrás e trouxe essa referência do social, que vinha responsabilidade social, até com a 14.001, né, que quando começou todas aquelas certificações. Então, nesse contexto, eu, pelo menos, vivenciei empresas que achavam que a responsabilidade social era, no Dia Mundial do Meio Ambiente, fazer uma ação social ali com uma comunidade em torno e estava resolvida a situação. E quando vem hoje a questão do ESG mais próximo, né, mais dentro do mercado, dentro dos negócios, como estratégia mesmo, a gente entende que o social é muito maior do que só essa responsabilidade na Semana do Meio Ambiente. Perfeito. Não é só distribuir um caderninho, então, uma muda, não sou contra quem distribui muda, mas é muito mais do que fazer essa ação. Né? São ações que vão trazer retorno, não estou falando retorno financeiro, mas retorno de aprendizagem para uma sociedade, de conscientização para uma sociedade. Então, o social hoje, que está embutido, né, imbuído nessa questão do ESG, ele é muito mais amplo e mais solidificado. Pelo menos eu entendo hoje a responsabilidade que as empresas entendem como responsabilidade social. Perfeito. Possivelmente hoje, não sei, não é muito, como eu digo, eu estou aprendendo a prática do ESG agora, mas pelo que eu estou lendo e conversando também com outros profissionais que vêm atuando nessa prática, talvez o setor de governança é o que está ainda mais em movimentação, assim, um pouco mais, né? Porque se pensou em governança ao longo do tempo, né? Se falar sobre ambiental e social, é como você disse, sempre fez parte do contexto, né? Não dá para falar de meio ambiente se não considerar essas duas categorias, né? Então, acho que a governança ela está partindo porque as empresas entenderam que é importante também trabalhar nessa linha da legalização, de estar realmente legal para que ela possa atuar no mercado, né? Perfeito. Que é algo que era talvez esquecido, vou dizer esquecido, mas não era tão visualizado, né? Existe, só fechando aquela questão dos fornecedores, então eles investem e nada melhor que reconhecer quem faz. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Quanto à questão da governança, Carlinha, a governança vem há muito tempo. Então, bora pensar com a questão da Lava Jato, com a lei das estatais, houve algo muito mais transparente de políticas anticorrupção. Exatamente. Isso aí é fato. É fato, né? E aí você ter, de fato, uma governança propositiva. Então, ela já existe. Mas, mais uma vez, minha concepção de governança é você ter processos estruturados. Isso. Transparência e ter o que chamamos de uma capacidade organizacional que pode ser um conselho de administração, pode ter os comitês de ética, o comitê de sustentabilidade, todo esse fluxo de decisão, mostrando o quê? Como é que eu tomo decisões em relação à sustentabilidade, como eu torno isso transparente. Esse é um papel da governança. Então, na verdade, no estudo da ABERJ, que eu falei há pouco, a governança é o mais importante, apontado pelas empresas.
Então, as empresas estão buscando estruturar, sim, sua governança. É o caso que você até explicou da questão do alojamento. Exatamente. Né, que é uma coisa tão física que talvez eu, que sou do setor da construção civil, a gente não pensava muito. A gente alojava o funcionário. De qualquer mas forma. De qualquer forma. Hoje é ponto importante, porque tem normas, tem legislação para isso. Para o quê? Porque o alojamento ele não é só um espaço físico, é uma qualidade de vida para o funcionário. Perfeito. E a governança está baseada nisso, a qualidade. É como você também citou outro exemplo aí. O setor que é de... Não é reclamações, como é que você falou? É do... Da ouvidoria. Da ouvidoria. Enfim, de denúncias de assédio. Denúncias, exatamente. Quantas empresas tinham setor de ouvidoria? Mas a gente nunca tinha um retorno. O canal de ética, Entendeu? Por exemplo, o sistema de atendimento ao cliente, o SAC. Isso é antigo. Exatamente. Mas quando era que você tinha um retorno? Exato. Por exemplo, eu tive um exemplo recentemente, agora no ano passado, que eu achei muito interessante, de uma empresa, não vou citar nomes aqui, né? Mas uma empresa grande no mercado aí, que a gente compra online. E veio entregue em casa, tá? E aí eu recebi no aplicativo, material entregue. Aí eu liguei para a portaria do meu prédio, perguntei se não, ninguém deixou aqui. Não, mas eu recebi uma notificação dizendo que tinha sido entregue. Anderson, eu entrei, fiz lá dizendo, não recebi o material porque a gente tem entregue. Não deu 3 minutos, eu recebi uma ligação do próprio distribuidor local, dizendo, olha, me desculpe, eu fui aí no seu condomínio, entreguei outros 5 objetos, e o seu era o 6º, eu achei que tinha entregue também na leva. Mas não. E automaticamente ele veio deixar o equipamento, o que eu tinha comprado, e tirou uma foto, assim, eu vou tirar uma foto, a senhora não precisa sair, só para dizer assim que foi entregue. Então, olha o controle, que eu vou dizer assim, há 15, 20 anos a gente não tinha esse controle. É como você diz, existia sempre a governança, mas talvez no discurso, no papel. Mas na atuação, não. Eu acho que hoje, pensar no ESG é pensar exatamente na ação. Exato. Não é pensar mais sustentabilidade, discutindo, eu sou empresa sustentável, sim, mas sustentável, mas o que é que realmente você gera sustentabilidade? E me permita, não é mais olhar para o umbigo. Isso. É olhar para o muro para fora. Então, exatamente. Essa gestão e o engajamento de partes interessadas é crucial. E aí, mais uma vez, dentro do pilar de fornecedores, isso é muito crítico para uma jornada de sustentabilidade, governança e inovação. Bora pensar que, vou dar um exemplo, a Mapel, nos Estados Unidos, fez um recall de mais de 1 milhão de carrinhos Hot Wheels e Barbie em 2007. Por que isso? O fornecedor que eles trabalhavam há 15 anos na China decidiu mudar a tinta desse brinquedo. E essa tinta foi com a concentração muito elevada de chumbo para os Estados Unidos. Então, esse recall foi, enfim, trabalhavam há 15 anos com processos rigorosos de auditoria, mas foi uma decisão do fornecedor. Então, hoje, nos nossos projetos, você pergunta do pequeno a do grande, né? Mas não só nas empresas privadas. Hoje temos uma interface muito grande também com o setor público. Isso. Fizemos um trabalho com a Assembleia Legislativa aqui do Estado, fizemos a matriz de materialidade e identificamos o processo de compra realmente com alguma potencialidade de melhoria, sobretudo a demora do processo de compra. Uma vez orçado, até a contratação, uma sazonalidade de preço e acaba sendo muito mais caro para o serviço público. Então, como se ter, de fato, um processo mais célere? Na iniciativa privada, de fato, nas empresas de construção civil que atuamos, né, o olhar para a cadeia de valor, sobretudo, quem são os meus fornecedores, qual o risco que eles representam, e quando eu falo, eu não vou pontuar, não vou nominar Carla Grace, mas áreas ou materiais ou serviços. Isso. Qual o risco de cada um deles, né? E a partir daí tem métricas para selecionar só em resposta. Então, minimamente, licenciamento ambiental. Exato. Quais são as regras de trabalho, né? Quais são, enfim... E minimamente também as certidões, né? As certidões de trabalho, perfeitamente. Certidões de trabalho, certidões negativas, de pagamento de impostos, porque às vezes... Exatamente. A gente ainda tinha muitas vezes no ar assim, não, como não é cobrado... E às vezes não era pago, né? Exato. Quando explodia a bomba era grande, né? E é interessante que, além dessa forma de ter rastreabilidade nos documentos de um fornecedor, de se criar processos. Isso. Bacana, a empresa não pode pagar a qualquer momento, não pode receber nota fiscal a qualquer momento. Isso. Tem datas específicas para ela efetuar, tem prazos, tem processos. Então, e dentro dessa governança, você ter os critérios ambientais e sociais, bacana, isso aí é muito esperado.
A ponto que, por exemplo, no meu doutorado, uma das empresas estudadas foi a Coca-Cola. Né? Então, lá na Inglaterra, tivemos a oportunidade de ir para os escritórios, de conhecer as fábricas, e eles tinham uma cadeia com 12 mil fornecedores. Imagine só, 12 mil fornecedores. Agora eu tenho que ter critérios ambientais e sociais para os 12 mil fornecedores? Sim, é importante porque é gestão de risco. Agora, eu vou monitorar, depois da seleção, quem é representativo. Para a Coca-Cola, dos 12 mil, apenas 144 tinham riscos pontuais. E olha só que interessante, Carla. O risco era carbono. Dentro daqueles tipos de fornecedores, embalagem e os produtores de açúcar eram responsáveis por 90% das emissões de carbono. Então, quem estava nessa tipologia tinha que apresentar inventário de carbono e formas de reduzir ou fazer a descarbonização. Né? Então, isso é um protocolo de compras muito bem institucionalizados. Antes, o que somos acostumados a falar na área de supply chain? Qualidade, preço, prazo de entrega. Isso. Mas agora sim eu tenho que inserir a sustentabilidade. Exatamente. Então, eu vou, para a gente encerrar, né, essa conversa, que a gente vai, com certeza, ter vários outros desdobramentos. A gente já deixa aqui o convite para a gente poder até especificar, sabe, Anderson? É importante que a gente explique ao nosso público, as pessoas que vêm acompanhando o Pod Mais Ambiental, né? Como eu disse a você, essa diversidade que a gente tem de pessoas que estão nos acompanhando aí, para a gente poder permear e entender que ESG já faz parte do nosso dia a dia. Totalmente. Não é algo que está lá bonito, que a empresa está... Até a gente, como consumidor, né, consumidor dos produtos que estão aí dessas empresas, né, que entendem, né, que ser um consumidor também a empresa não vende, né? Então a gente faz parte também dessa cadeia. A gente entende a importância exatamente de se ter uma empresa que já preza por essas práticas, né? Sim. Práticas ligadas às questões ambientais, sociais, de governança. Então, só para a gente agora finalizar aqui, qual mensagem, né, você daria exatamente para aquele empresário ainda que não está priorizando ou está entendendo ainda, vendo que ESG é uma modinha, né? Que às vezes a gente chega assim, não, isso é mais uma moda que não vai pegar. Que eu acho que veio não, já está para ficar, né? Que, como você disse, já tem um histórico antigo. Talvez recentemente que mudou um pouco da linguagem, porque a informação hoje ela é muito mais fácil, ela chega de uma velocidade muito maior. Então, qual é a mensagem hoje para esse empresário que não prioriza o ESG exatamente nos seus negócios, né? Perfeito. Então, direcionando para, enfim, não apenas empresários, mas para a sociedade como um todo. Para mim, a sustentabilidade, a governança e a inovação, se eu fosse escolher uma palavra, eu escolheria transformação. Então, vamos, de fato, considerar, no sentido, Carla, de se ter a integração de setores. Deixa de ser uma gestão de recursos humanos, mantém a roda já está andando, mas passa a integrar vários departamentos. Então, quebrar esses silos organizacionais é uma das grandes contribuições. E aí o detalhe também, eu não vou falar que vai ter redução de custos, que vai, enfim, não vai ter, mas vai ter, com certeza, processos e métricas. Melhorias uma oportunidade de melhorias. E aí é interessante, empresário, voltando para a empresa da construção civil, ele falava que para aquelas obras que ele fazia o controle de uso de materiais, de consumo de água, consumo de energia, de geração de resíduos, ele tinha uma precificação, uma gestão do fluxo de caixa muito mais assertiva. E esse controle fazia, sim, a redução de custos. Então, veja, indiretamente eu levo a redução de custos, mas é o controle que é dado, né? Você ter métricas, de fato, ter todo um processo com responsabilidades, e aí a grande contribuição. Carla, você é contratada, você é gestora de, vamos dizer, de recursos humanos. Você vai ter métricas ESG na sua corporação. Quando você vai entregar seus resultados, você vai ter que reportar isso. Né? Então, essa é a agregação de valor. Essa é a forma de quebrar silos. Tá? Então, se ter controle, se ter gestão, se ter resultados. Tá? Então, essa é a grande mensagem que eu passo para você. Vamos, de fato, implementar a governança estruturada e trazer à tona temas ambientais e sociais que representam risco para o negócio. Tá? Então, essa é a grande consequência, a grande agregação de valor. Aí, só para finalizar, minimizando os riscos ou extinguindo os riscos, mais rentabilidade, né? Também. Há uma forte tendência de se ter essa rentabilidade. Que é para a gente entender, Anderson, que sustentabilidade ele não é custo. Não. Ele é um investimento. Agora,
todo investimento que você faz, ele tem percentual de retorno, né? E às vezes esse retorno não é só o financeiro, é o retorno social daquela empresa, daquele negócio no mercado. Sim. Que é muito mais impactante muitas vezes que o financeiro, né? Exato. Porque o financeiro ele é imediato, mas o social é algo que fica para o resto da vida. Então, uma empresa que ela causa só um impacto negativo, as questões ambientais, o resto da vida é como se a gente pode dizer grosseiramente, ela fica mal falada, né? Exato. Nem sempre a agregação de valor ela é mensurável financeiramente. Isso. Tá? Então, o fortalecimento da imagem e reputação é algo realmente muito forte. É muito forte, né? Eu vou comprar, de fato, aquela empresa que dá uma informação concreta. Não é um condomínio na cidade que tinha lá empreendimento ecologicamente correto, estação de tratamento de efluentes. Né? Então, um grande empreendimento aqui da cidade foi ser instalado e tinha uma lagoa dentro desse empreendimento. E aí um dos condicionantes da licença era fazer a estação de tratamento de efluentes. E ele tentou utilizar isso como, enfim, um empreendimento ecologicamente correto. Olha, é compulsório. Exatamente. Não tem nenhum diferencial competitivo. Você tem que fazer, senão não opera. Exatamente. Agora, se você vai ter, de repente, alternativas de fazer, de tratar, de reutilizar esse efluente... Aí você está fazendo um diferencial. Exatamente. Então, talvez ele não vai ter um custo efetivo, mas a forma que ele apresenta é bem diferente. A imagem que ele passa é muito mais responsável. Exatamente. E essa imagem do ecologicamente correto, com estação de tratamento de efluentes, isso é greenwashing. Exatamente. Isso é greenwashing. E a sociedade cada vez mais está atenta a esses dados. É verdade. Exatamente. Então, Anderson, mais uma vez, obrigada, né? Como eu digo, a gente vai desdobrar mais esse assunto em outros Pod Mais Ambiental. E para você que vem nos acompanhando, muito obrigada. Novos temas a gente vai trazer aqui no Pod Mais Ambiental. Até mais.